Estamos de volta com a Manhã da Piedade, o último bloco do nosso programa. Ele é dedicado a refletirmos sobre o Evangelho do dia com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Então vamos saber o que diz o Evangelho desta segunda, dia 13 de agosto. E claro, temos a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amado irmão, amada irmã, o Senhor vem às circunstâncias concretas de nossa vida. Assim como estava ali com as multidões, depois de despedi-las, sobe ao monte para orar a sós, mostrando-nos de onde vem a nossa força. É de uma intimidade profunda com o coração de Deus, cultivado na oração, não em palavras multiplicadas, mas nesta experiência bonita de sentir a presença amorosa de Cristo, como os discípulos ali desafiados. A barca que ia lá longe da terra, agitada pelas ondas, o vento era contrário. Jesus vem ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Quando avistaram, ficaram apavorados. Enxergavam outra coisa, por isso disseram: "É um fantasma." Gritaram de medo. Jesus, porém, devolve-lhes a força ao dizer: "Coragem, sou eu." Isto é, sou eu, é Deus. Não tenhais medo. Quando Deus está presente, não há medo, porque Deus é a força que vence tudo. Pedro quis então testar, dizendo: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus diz: "Vem." Pedro desce da barca, começa a andar em direção a Jesus. Ao sentir o vento, portanto, ao sentir as circunstâncias externas, dentro dele não está a força de uma convicção. Ficou com medo e começa a gritar: "Senhor, salva-me." É a sua salvação, porque ele sabe e reconhece que o Senhor é a força. Quando nós reconhecemos que Deus é a força, temos força para suportar, para enfrentar os sofrimentos, para encontrar saídas e para viver e fazer da nossa vida sempre uma oferta. Jesus estende a mão, segura Pedro e lhe faz uma observação que também atinge a nós. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Ao subir no barco, o vento se acalmou e os que ali estavam disseram: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Assim somos chamados a fazer este caminho para que nós possamos reconhecer o Senhor. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. E aí levaram os doentes e os que pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. Tocados, ficaram curados, porque Deus é a força. Uma força que se manifesta em nós. Como em São Domingos, festa que hoje celebramos, iluminando o caminho vocacional de nossa igreja. O que se conta dele, da sua história na ordem dos pregadores, dizendo:
Domingos possuía tão grande nobreza de comportamento e o ímpeto do divino fervor tanto arrebatava que sem dificuldade era reconhecido como vaso de honra e de graça. Para isso é preciso não ter medo e sentir a força da presença de Deus. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, aqui congregados ao seu redor, supliquemos esta graça de não temermos por sentirmos a força da presença amorosa de Deus entre nós. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua companhia nesta manhã de segunda-feira. Vamos deixar as redes sociais para você, nosso Instagram, nosso WhatsApp, para que você possa interagir conosco. Eu estarei de volta amanhã, ao vivo, às 10 da manhã, aqui na TV Horizonte. Eu te espero, viu? Fiquem todos com Deus, uma ótima segunda e até amanhã. Tchau, tchau. Senhora, Mãe da Piedade, colo de bondade que acolheu Jesus.